Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Eloá Vargas Ribeiro. Ela é historiadora, antropóloga, mestra em História pela UFG e atualmente exerce a profissão de mamãe da Alice Perfeita. É uma goiana do pé rachado, vivendo na cidade maravilhosa. Muito obrigada por ter aceito o convite, Eloá, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Boa noite, Jana. Então, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite por participar desse podcast. Tenho certeza que vai ser muito sucesso e que é igual tudo que você planeja fazer na sua vida. É um caminho muito iluminado que você tem aí pela frente. Eu sou muito sua fã. Então, vamos à primeira pergunta. Quando a história entrou na minha vida, né? Como, né? Então, a minha mãe, acho que a terceira graduação dela foi História. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade e eu acabei indo para a faculdade muito com ela. Então, eu estava sempre inserida, desde muito novinha, nesse meio acadêmico, principalmente voltado à história. Ela lia livros fantásticos. O TCC dela foi sobre a linhagem de Cristo e eu achava o máximo. Somados a isso, eu sempre gostei dos livros do Dan Brown. Eu sei que é péssimo o historiador falar disso, né? Mas eu sempre gostei. Então eu li o Código da Vinci, O Siglo Perdido, e eu achava aquilo o máximo. Meu sonho era viver de história, desde muito novinha. No ensino médio foi outro ponto definitivo, que foi por conta dos professores que eu tive. Principalmente o Cristiano, que é o gêmeo do Caius. Ele foi fantástico, ele falava da história com muito amor, ele tinha feito direito e feito história. E para mim aquilo era assim, ele era um exemplo mesmo. Ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa muito humana e eu achava o máximo. Eu tive certeza que era aquilo que eu queria ser para minha vida, professora de história, nesse primeiro momento, né? E assim eu fiz a minha inscrição quando o Enem, quando saiu a nota do Enem, lá um processo seletivo. Fiz minha inscrição e acabei passando em História. A minha primeira opção foi História, a segunda opção foi Direito, que eu sabia que era Humanidades, a minha área. E assim eu comecei, né, de uma forma mais efetiva nos caminhos da história. Quais são as temáticas de seu interesse? Desde que eu entrei na faculdade, eu já tinha certeza que eu iria trabalhar com ditadura e que eu trabalharia com música. Então, depois de um tempo, de algumas iniciações científicas, eu acabei definindo o meu material de interesse em ditadura, música e cinema, que foi o que eu trabalhei durante praticamente toda a minha graduação, nas iniciações científicas e no TCC. E, junto a esse processo de trabalhar com esses temas da história, eu acabei me apaixonando pela arqueologia por conta das aulas de História da África, que foi uma pesquisa bem minuciosa mesmo sobre os nossos ancestrais, os australopitecos, hominídeos. E nesse meio tempo, eu já gostava muito de pré-história, eu descobri que tinha arqueologia na PUC. E foi um despertar para essa nova temática, que no caso não entra na história, mas de uma forma bem mais diferente, né? Um ramo da história, no caso. Então, por todo esse tempo, eu sempre trabalhei em ditadura, música e, posteriormente, para a história com arqueologia. Quais são seus trabalhos mais recentes? Sobre os meus trabalhos mais recentes, é um pouco bem divergente, na verdade, as minhas duas últimas grandes produções. Porque, ao mesmo tempo que eu estava terminando o mestrado, eu também estava terminando a minha graduação em arqueologia. Então, as duas temáticas que eu trabalhava são completamente diferentes uma da outra. O meu mestrado em História, ele foi uma continuação do meu TCC,
também de História, né, na graduação de História, que falava sobre a censura às trilhas sonoras dos filmes que foram produzidos durante a ditadura. Então, eu continuei trabalhando sobre isso, publiquei alguns artigos também que estavam vinculados à questão de patrimônio, memória, história, no recorte temporal da ditadura, e voltados também nessa questão cultural, né? Filme, lugar sensível de memória, música. Eu estava sempre pensando e publicando coisas em relação a isso. Já no campo da arqueologia, o meu trabalho de conclusão de curso foi mais voltado para geoarqueologia. E para o meu TCC, eu fiz uma pesquisa sobre a utilização do Ground Penetrating Radar, que é um tipo de radar que infiltra no solo através de ondas eletromagnéticas para conseguir delimitar vestígios arqueológicos. E aí, essa utilização desse radar num sítio em específico lá de Serranópolis, que é o Cojá 02, acabou sendo o meu tema de TCC, que eu trabalhei também em iniciação científica durante a arqueologia. Ou seja, as minhas últimas publicações vão de um período muito recente até a pré-história, de uma forma bem rápida e bem diferente uma da outra. Mas foram esses os últimos temas que eu andei trabalhando. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? As perspectivas teórico-metodológicas que eu utilizei para o trabalho de história estavam sempre rodeando, assim, permeando esse conceito de memória. Então, eu utilizei memória coletiva do Halbach, memória e esquecimento do Ricoeur, sempre voltada para essas questões sensíveis, patrimônio sensível também, essa utilização desses conceitos e desses preceitos teórico-metodológicos. Já o trabalho de arqueologia, aí são conceitos totalmente diferentes, que eu utilizei a perspectiva de geoarqueologia, física, que são conceitos mais específicos para tratar a área, a visualização dos materiais, essa questão de onda eletromagnética, como que reflete em determinados tipos de solos, que é uma coisa bem mais voltada para a arqueologia mesmo. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial e inesquecível. Uma decepção? Um momento inesquecível, bem daqueles clichês de mãe, mas um momento inesquecível para mim hoje em dia foi o nascimento da Alice. E acho que nada na minha vida tá comparado a isso. Uma decepção, eu não sei, engraçado, eu não sei pensar em uma decepção que eu tive. Não sei, essa eu vou ficar devendo. Um sonho? Então, um sonho para mim eu acredito que seja o doutorado, que é engraçado, né? Pensar que a minha carreira acadêmica, a minha vida acadêmica ainda é um objetivo muito grande na minha vida, mesmo depois da Alice, principalmente depois da Alice, eu acho, que é um exemplo que eu quero dar para ela. Então, o doutorado em arqueologia, para mim, é o que seria o meu sonho atualmente. Um professor ou professora marcante? Um professor marcante, eu sou muito puxa-saco do meu orientador de arqueologia, o Júlio César Rubim de Rubim, que, na verdade, ele, mais do que um professor, ele se tornou um pai, um guia mesmo da minha carreira acadêmica, apoiador, amigo. E acho que de todos, assim, o Júlio seria o professor mais marcante que eu já tive na vida. E a sua relação com a história em uma palavra? Uma palavra para definir minha relação com história, eu acredito que seja destino. Porque desde que eu nasci, eu estava destinada a seguir esse caminho e a ter essa relação tão grande com a história. Acho que é destino mesmo. Muito obrigada por esse papo, Eloá, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!